tarde. Boa tarde aos nossos convidados que já se fazem aqui presente. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que nos acompanham nesse momento. Certamente irão nos acompanhar no decorrer do evento. Um alô especial a todas as nossas comunidades quilombolas do Alto Trombetas 1, 2, também do Baixo Trombetas, as nossas comunidades aqui do Rio Erepecuru, que estão nos acompanhando agora. Um alô especial a todos os nossos alunos e professores da Universidade Federal do Oeste do Pará, também da UFPA. Dona Elielma já me olhou ali. E iremos hoje apresentar um fator muito importante na nossa história, porque contar as histórias do povo quilombola de Oriximiná é uma maneira de afirmar e fortalecer nossa identidade, preservar nosso patrimônio cultural e compartilhar saberes e artes ancestrais que herdamos dos antepassados africanos. Apresentação do livro. Com esse objetivo, a Associação Remanescente dos Quilombos do município de Oriximiná, ARCMO, em parceria com a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Alto Trombetas 2, Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente, o FOPA, sob o apoio dos projetos da CNPq, povos indígenas, quilombolas e comunidades locais tradicionais no Brasil. Também o programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA realiza o lançamento do livro intitulado Histórias Encantadas dos Quilombos de Oriximiná, com autoria de Elielma Jesus Pires e Luciana Gonçalves de Carvalho, que foi selecionado através do projeto do edital Patrimônio Imaterial da Lei Aldir Blanc. Nesse momento, convido os presentes para compor oficialmente a mesa desse momento único para todos os oriximiнаenses. Convido a coordenadora administrativa da ARCMO, a senhora Claudinete Collet, para fazer a abertura oficial do evento, que certamente será um marco na nossa história. Nós iremos fazer aqui mesmo. Olá. Oi. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigada a você que está aqui na nossa sede. Obrigada a você que está nos acompanhando na página da ARCMO no Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer ao Pai, a esse Deus maravilhoso, agradecer às comunidades quilombolas, a todo o nosso povo que está lá no Quilombo, por a gente estar hoje aqui num número muito pequeno, né? Mas, de qualquer forma, celebrando esse grande momento, que é a publicação dessas 3 obras, que, através da Aldir Blanc, a gente conseguiu acessar e fazer com que esses projetos que já estavam na nossa cabeça se tornassem realidade, e também o apoio ao fortalecimento dos nossos artesãos que trabalham com a cerâmica, que é a tia Maria do Carmo Collet, que está lá na comunidade do Moura, que eu acho que deve estar participando também e acompanhando a sua obra, né, que é o trabalho com a cerâmica, que é um trabalho também que, desde muitos anos, ele vem se perpetuando dentro das comunidades, onde os nossos ceramistas eles têm a oportunidade, né, tivemos a oportunidade, através desses editais, de estar contribuindo de alguma forma com que eles pudessem estar melhorando, trabalhando os seus produtos lá no Quilombo,
E também a dona Maria Antônia, lá no Quilombo Jauari, que foi contemplada no projeto, né, onde ela conta a história do padroeiro Santo Antônio, né, que é uma festa de grande tradição dentro da comunidade, onde essa tradição ela tem uma relevância de oralidade muito grande para as pessoas dali daquela comunidade. E dona Antônia vem e traz e conta essa história, assim, com muita sabedoria, né? Desde muito tempo dos nossos antigos, e que isso vem se perpetuando dentro das nossas comunidades. Então, é com imensa honra, alegria e satisfação que a ARCM, em nome da ARCM, a gente agradece e fica muito feliz de estar comemorando o lançamento dessas 3 obras. E o livro, né, com a participação da professora Elielma e da professora Luciana, se concretizou. Esse material é de suma relevância e importância, né? Tanto para nós, que a gente tem a oportunidade de ver isso escrito num livro, de pegar, de você ler, e também de levar para nossas escolas para contar para os nossos pequenininhos tudo aquilo que nossos pais contavam para nós. Então, é isso, desde já. Muito obrigada. Muito obrigada, Claudinete, pelas suas considerações. Convido nesse momento a senhora Elielma Pires, que irá falar sobre esse trabalho, né, de grande relevância. Aplausos. Boa tarde, dona Elielma. Boa tarde. Boa tarde, público presente. Temos aqui as nossas autoridades, o qual vieram nos prestigiar o evento. Sabemos que esse momento pandêmico não podemos aglomerar, mas sempre podemos estar trazendo pessoas para contribuir naquilo que é de grande relevância para a nossa sociedade. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, fazendo o lançamento do livro Histórias Encantadas dos Quilombos de Oriximiná. Esse livro ele teve uma trajetória já um pouco bem longa, desde 2013 e 2014. A equipe vem trabalhando para coletar a história dos nossos antigos, né, que é uma das nossas culturas desenvolvida nas nossas comunidades. E nós fizemos esse momento de pesquisa nas comunidades quilombolas, o qual nós abordamos todos os nossos territórios. Quero dizer que as nossas histórias são muitas, mas não tivemos condições de abranger a todas, de poder colocar nesse livro para ficar os registros, para as pessoas terem acesso, para nossas crianças nas escolas terem acesso, para o nosso povo em geral, de nossa sociedade oriximiнаense e não oriximiнаense, ter acesso a esse material, né? Aqui, nós estamos hoje lançando o livro Histórias Encantadas dos Quilombos de Oriximiná e também 2 obras, que é de suma importância para a cultura quilombola do município, que são o filme da Dona Maria do Carmo, né, que está aqui, uma artesã lá da comunidade do Moura, comunidade quilombola, que trabalha com cerâmica, junto com seu esposo José Lopes. Então, quem quiser acessar o filme para assistir, está disponível, né, no Facebook, no canal da ARCM. Então, você pode ficar disponível para assistir. Eu aconselho que assista para ter comprovação o que é que temos de cultura realmente no nosso território quilombola. E temos também, hoje aqui, vamos falar da obra do filme do Tempo dos Antigos. Então, qual é esse filme que, dentro de todos esses territórios quilombolas, foi escolhida uma pessoa para que estivesse aqui representando? Não que seja só essa cultura. Em todos os nossos territórios temos as culturas diferentes, dos santos diferentes, mas ela teve o privilégio de fazer o filme, que foi a tia Antônia, lá da comunidade do Quilombo Jamari.
que é a festividade de Santo Antônio, que acontece todo dia 24 de setembro, o qual tem uma história muito bonita, que tem uma tradição muito antiga e que ela vem se passando de gerações para gerações e que essa cultura não pode se perder, né? É uma promessa feita entre família. Então, se você assistir o filme, você vai entender a grande riqueza que a gente tenta manter para que isso não se acabe, né? Então, ele é só cortando um pouquinho, intervindo. Então, assim, o objetivo geral do projeto era dar ênfase, né, e garantir, né, acesso à pesquisa, por exemplo, né, porque você ter um acervo, né, dentro da sua comunidade, isso facilita, né, o acesso não só dos curiosos, né, que ainda não conhecem, mas têm interesse em conhecer a nossa cultura, mas também, de uma forma geral, da pesquisa, né, das escolas, da educação, não chegar no território quilombola e ter ali esse acervo, né, que muitas vezes a gente sente essa dificuldade em realizar alguma atividade, algum trabalho, e não ter acesso a esse tipo de trabalho, né, realizado ali e conseguir acessar. E aí você mencionou também sobre a questão dos alunos, né, das escolas. Mas aí também, de certa forma, já garante, né, esse acesso, né, que certamente é um suporte pedagógico para as escolas, né, trabalharem o que eles têm ali dentro do seu contexto, da sua comunidade, né, a sua própria realidade. Então, veja só a riqueza desse trabalho, né? E aí o objetivo geral do projeto era justamente garantir, então, de fato, a manutenção dessa cultura, né? Através das várias formas de manifestações, né? Que nós vimos, ela já mencionou, através do livro, aliás, do livro, sim, do vídeo, né? E do filme lá, da história do santo. A pergunta aqui, mais uma curiosidade para você nos expor, porque um evento como esse, uma obra, realmente vocês merecem ser parabenizados pela coragem, né, porque é desafiador. A gente sabe que todo projeto, ele realmente nos traz um certo medo de será que vai dar certo, será que não vai dar? Foi difícil conseguir reunir todas essas histórias? Só tomar uma água. Pois não. Enquanto isso, enquanto a dona Elielma molha a garganta ali, eu gostaria de registrar a presença do secretário municipal de educação, representado aqui pela diretora técnica da educação básica do município e os seus demais diretores. A professora Andresa, que está aqui representando a educação quilombola na CEMED. Também ficou convite para o secretário municipal de cultura, ou seu representante. O secretário de cultura é muito importante, né, nesse momento, né, para este evento, para este ato. Prossiga, por favor. Então, esse livro ele serve como acervo, sim. E foi difícil conseguir reunir as histórias? Foi um pouco difícil. Por quê? Porque o nosso espaço geográfico ele é muito extenso. Isso. Né? Então, a gente fez 2 momentos, visitando as comunidades, os territórios, uma equipe em um barco, e a gente começou pelo território Alto Trombetas 1, depois viemos para o 2, e depois assim demos sequência. E em uma dessas pesquisas, a gente também sofreu um naufrágio, né? O barco afundou com todos os materiais técnicos. Então, tudo isso foi desafios, né? Mas, mesmo assim, nós conseguimos chegar até os nossos contadores de histórias.
Esses contadores de histórias, eles eram selecionados nas comunidades, qual era que contava as histórias, nossos antigos, né, os nossos velhinhos que estavam lá, e eles passavam a contar a história e a gente ia descrevendo, gravando para montar o livro, né? Então, qual que é a importância desse trabalho para a gente? Ele fica como um acervo quilombola, porque a gente sabe que nós temos garantido em lei que devemos trabalhar a educação quilombola, né? E aqui está muitos conteúdos para que possam ser desenvolvidos dentro da sala de aula. Hoje nós temos a Lei 10.639, o qual garante, né, que seja trabalhada a cultura afro-brasileira dentro das escolas. Temos o nosso currículo, que foi inserido na matriz curricular do município, mas ainda não temos o nosso material didático para fornecer aos nossos professores, para que seja de ferramentas para que eles possam trabalhar. Então, falar de cultura quilombola, muitas das vezes, nem todo mundo consegue. Então, esse é um desafio que nós temos de fazer um material didático para que esteja material que o professor possa estar trabalhando na sala de aula realmente para desenvolver esse currículo da educação quilombola. Então, esse livro ele só vem fortalecer, né? Eu faço aqui o meu pedido enquanto fazer parte da construção do livro, que a gente trabalhe junto, até deixo aqui para a nossa diretora de educação básica, né, da área rural, que a gente possa estar fornecendo e estar fortalecendo, mediante as escolas, esse trabalho com as histórias. Aqui temos vários tipos de histórias, temos autores que contaram as histórias. E deixar assim uma coisa bem claro, eu, Elielma e Luciana, nós não escrevemos as histórias, tá? A gente transcreveu para o papel usando as mesmas linguagens que os nossos contadores de histórias contaram, né? Porque essa é uma valorização também de valorizar a linguagem, o hábito de cada um. Então, a gente organizou de forma como não poderia também vir do jeito que estava. Mas, assim, a participação foi muito grande. Te agradece aqui os coordenadores de comunidade, né? As lideranças, a associação da Arquimo, que foi incansável no processo de dar-nos apoio para que a gente pudesse estar realizando esse trabalho. No nome da nossa presidente Claudinete Collet, a associação da CRQAT do Trombetas 2, no nome do presidente atual Manuel Lucivaldo Siqueira. Então, agradecemos profundamente por saber a grande importância que esse livro vem trazer para a nossa sociedade oriximineense, né? Para a nossa sociedade não oriximineense, porque é sair da comunidade, as histórias que os nossos avós, né, que os nossos pais, que as nossas mães contavam e o que acontecia dentro dos nossos territórios. Então, as lendas são mentiras, né? Então, para a gente é uma coisa verdadeira, né? Era eles que nos passavam. Então, isso é muito importante para a gente. Muito obrigada, Elielma, pela explanação e por detalhar, né, todo o processo da construção desse livro, né, dando ênfase, né, nas narrativas, né, dos comunitários, né. Isso é muito importante, né, valorizar, ser fiel, né, à nossa raiz, né, ser fiel à nossa cultura. Porque quando a gente modifica, tenta maquiar, aí acaba quebrando um pouco, né, distorcendo um pouco a originalidade. Eu não posso deixar aqui de agradecer também a professora Luciana, o qual também é autora do livro,
a participação dela é incansável nos nossos territórios, né, para que a gente pudesse elaborar esse material que nós estamos aqui hoje fazendo esse lançamento, né. Então, a professora Luciana sempre foi uma pessoa que veio, é antropóloga, reside em Santarém, mas sempre está aqui junto, tentando mostrar, tentando fazer a gente fortalecer cada vez mais essa cultura existente nos nossos territórios. Então, enquanto associação, enquanto pessoa, eu agradeço muito pelo empenho, pela dedicação, pela parceria que tem nos dado durante todos esses anos. Vai ser, o Anthony é o ilustrador, né? Pode falar, Elion. Temos também a participação do Anthony, que era uma parte que estava mencionada a ele apresentar, mas eu acredito que algum problema deve ter acontecido e não foi possível a presença dele. Então, o Anthony, quem é o Anthony? O Anthony é um aluno lá da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da comunidade do Moura. E o Anthony, ele que foi o ilustrador do livro. Então, todas as ilustrações que aparecem no livro foram feitas por ele, tá? O Anthony, eu acredito que tem uns 15 anos, tá? Então, tem um talento muito bom e contribuiu aqui nas ilustrações. Qual a importância de fazer ilustrações do livro de forma um pouco meio que rústica? E também pegar alguém da comunidade. Porque nós, dentro dos territórios quilombolas, temos pessoas talentosas. Então, a gente viu isso e a gente preferiu pegar alguém do território que também fizesse parte, que ficasse o marco, ficasse na história dessa elaboração desse livro. Então, com vocês, né, a gente lança hoje o livro Histórias Encantadas dos Quilombos de Oriximiná, né? Cada um pode levar um exemplar e a gente pode autografar para vocês, tá? Então, não vai ser possível a Luciana estar aqui, mas ela está acompanhando. Luciana? Certamente. Valeu por tudo. Valeu a pena. Todos os desafios, estamos aqui. Ei! É isso aí. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, né? Parabenizar não só em nome da Elielma, mas todas as mulheres quilombolas que ela representa no território e, de uma forma geral, as mulheres estão dominando o mundo. Isso, com certeza. E daqui a pouco, com vocês, vou fazer a história da... Relatar, né? Vou relatar a história da Ilha das Garças. Eu nem te conto, né? Vocês vão adorar. Então, assim... Até mais. É um livro que é bem lúdico, né, com as gravuras, é bem interessante, desperta realmente aquela vontade, a curiosidade de descobrir, né, quais são essas histórias, né, de várias comunidades. Nós temos alguns comunitários que vão contando, vão relatando essas histórias lá, que a gente ouve, né, desde criança, a gente cresce ouvindo os nossos pais contarem, os nossos avós, né, Catarina, contarem essas histórias. E aí a gente já consegue repassar para os nossos filhos, para os nossos netos, e assim a história nunca acaba. A nossa ideia é essa, né? A esperança é essa. E a importância dessas histórias me despertou também, né? Despertou, mas para trabalhar uma outra questão. Por isso que eu falei da importância desses trabalhos como acervo, né? Por quê? Porque eu vou falar justamente da Ilha das Garças, vou usar a lenda da Ilha das Garças no meu artigo, né? Mas já como estratégia para trabalhar a educação ambiental. Então, assim, é bem legal, né? Você pegar ali, dentro de uma unidade de conservação, utilizar uma lenda, né? Algo cultural que faz parte da nossa cultura, da nossa vivência ali, e trabalhar de forma lúdica, né? Contextualizar tudo dentro da escola. Então, é muito rica a cultura quilombola, tem muita coisa a ser ainda exposta, né, de várias maneiras.
Nesse momento, você que ainda não acessa, eu espero que a página da Arquim esteja bombando, né? Eu espero que esteja bombando. Muito fácil de acompanhar, foi bem divulgado, mas a gente já fica feliz aqui pela realização. É a realização em si do evento que importa de fato. E vai ficar registrado aí. Agradecer a presença, né, dos assessores aqui da CRQAT que estão conosco e vamos seguir. Nesse momento eu convido também não, ainda, a representante, né, do secretário municipal de educação, a senhora Regiane Oliveira Gonçalves, para falar um pouco da importância, né, desse trabalho para a educação básica, de uma maneira geral. Então, eu vou convidar logo a professora Andresa, que é coordenadora da Educação Quilombola, da seção Quilombola, que é muito importante essa fala, né, nesse momento. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Então, sou a professora Andresa, eu sou quilombola também, a gente trabalha na CEMED, lá na Divisão de Educação Escolar Quilombola. Então, falar um pouco desse livro. Dizer um pouco, né, que a professora Elielma, ela trabalha na CEMED, ela trabalha na função de coordenadora de Educação Escolar Quilombola. E a gente tem compartilhado com ela, então, todos esses desafios, professora, na elaboração. No caso, ela tem compartilhado a preocupação de estar trabalhando o currículo quilombola nas escolas. Sim. Não tão somente nas escolas quilombolas, mas também em todas as escolas do município. Perfeito. Então, ela tem abordado conosco que essa luta já são de muitos anos, até que a gente conseguiu, com muitas lutas, muitas reuniões, conseguiram implantar no município o currículo quilombola, um currículo próprio. Mas tem aquela questão, tem um currículo, e cadê o material para trabalhar? Isso. Principalmente aqui nas escolas da sede do município, que não são quilombolas. Uhum. Como trabalhar a Lei 10.639 com esses alunos? Sendo que nenhum professor não tem um conhecimento da nossa cultura. Exatamente. Os professores que não são quilombola. Então, era essa a preocupação que a professora Elielma sempre tem compartilhado conosco. A elaboração de materiais para trabalhar justamente essa educação escolar quilombola efetivamente. Exatamente. Não tão somente no dia 20 de novembro, por ser consciência negra, mas todos os dias, né, trabalhar, porque a Lei 10.639, ela não é específica só para trabalhar dentro dos quilombos. Justo. Ela é uma lei que diz que tem que ser implantada, tem que ser trabalhada em escolas que atendem alunos quilombolas. Então, aqui na cidade, as escolas estaduais, todas elas atendem nossos alunos que vêm das comunidades quilombolas. Mas será que esses professores eles estão preparados para trabalhar essa Lei 10.000? Não é isso? Então, ela tem compartilhado conosco e essa é a nossa luta, né? Implantar a educação escolar quilombola, sair esse conceito de que a educação quilombola é somente dentro das comunidades quilombolas. Mas, para isso, a gente precisa ter os recursos. Sim. E esse livro da professora Elielma vem em um momento oportuno que pode estar sendo divulgado, né, nesse momento está sendo divulgado e pode estar sendo usado nessas escolas. É uma ferramenta valiosíssima, né, para estarmos trabalhando. É uma ferramenta que os professores precisam estar utilizando, né? Que não tem mais como dizer, tá, a gente vai trabalhar uma lenda local, mas cadê um instrumento para a gente estar trabalhando? E a professora Elielma, uma quilombola raiz, que já fez, ela nos contou que desde 2013, né, vem trabalhando neste livro, justamente para ter ferramenta para trabalharmos. Então, essa obra ela só vem fortalecer muito a nossa cultura quilombola. Ela vem fazer essa valorização, né, trazer assim para a nossa sociedade, dar esse vislumbre à nossa cultura, né? Então,
E você mencionou algo muito importante, né, sobre o conhecimento dos professores, né, principalmente nas escolas que não são quilombolas. Aí a gente trata de uma outra questão, que é o enfrentamento, né, ao racismo. A gente fala assim, que nem você falou, o 20 de novembro. Nós sempre conversamos, discutimos sobre a respeito, né? Sim. Aí como desconstruir, né? Primeiro tem que conhecer, né? A sociedade, a criança tem que conhecer a história do coleguinha dele que é diferente dele e por que que ele é diferente. E aí, quando você menciona a lei, sobre as garantias, sobre a efetivação dessa lei, como ela deve ser feita, e também a falta desse recurso pedagógico, aí vai lá naquela tecla, né? Que a gente fica de mãos atadas. E aí, construir esse material sobre a luz de Paulo Freire, a importância do construir, a participação da criança nessa construção. Não só dar valor à questão comunitária. Não, vamos para dar valor a essa criança que é da comunidade, a sua cultura, mas também dar valor ao saber, na construção. Porque aí, quando a gente participa, quando a gente se sente parte de todo o contexto, isso gera uma satisfação muito grande. Ele virou protagonista da sua própria história. Sente-se Aí orgulhoso sim, por isso, né, né? se Pela sente orgulhoso. E aí a gente só tem a ganhar, né, na educação, na formação cultural, né, na manutenção dessa cultura que é riquíssima. E parabenizar você e toda a equipe da coordenação quilombola da CEMED por esse trabalho, por esse esforço todo. Muito obrigada. A gente tem lutado dia a dia para trazer esta valorização, trazer à luz essa nossa cultura quilombola, fazer essa implementação, né, aqui na sede do município, através de projetos. A gente tem pensado bastante nisso, a diretoria do campo, na CEMED, justamente trazer à luz. Não tão somente no 20 de novembro, mas todos os dias, porque a criança, ela não nasce com preconceito, né? Mas pelo fato a falta do conhecimento, da cultura, eles vão crescendo e já vão carregando aquele preconceito. É um preconceito realmente em relação Sim. aos negros, até a história do nosso próprio negro, né? Às vezes a gente nem concorda tanto como são repassados, porque só repassam a escravidão, só as coisas ruins do negro, não trazem toda aquela valorização da cultura, quão bonita é a cultura negra na nossa sociedade, que em Oriximiná é tão enraizada. Sobre a literatura. Sobre a literatura, coisas valiosas e riquíssimas que tem dentro da cultura negra. Sim. E a gente precisa mostrar esse lado bonito da nossa cultura, que o negro não foi só escravizado, não foi só acorrentado, mas ele teve uma importância valiosíssima na formação do povo brasileiro, né? Com cultura, e principalmente cultura, né? Uhum. Então, aqui, muito obrigada. Obrigada, agradecemos também a sua participação nesse evento de fundamental importância. Obrigado, foi muito bom conversar com a senhora também. Participar aqui, a gente sentiu-se honrados em... A gente fica feliz e bem representado por vocês duas lá. É uma honra estar representando todo o povo quilombola. Sim. Somos duas mulheres negras, Sim. E dentro do quilombo, eu também sou uma do Erepecu. Uma do Erepecu, outra do Moura, então é uma honra. É as duas do Erepecu, né? Sim, as duas do Erepecu. Então Três é uma honra muito grande estar representando a educação quilombola. Sim, parabéns. Duas mulheres. Muito obrigada. Parabéns. Bem, já para não perder tempo e pegar o gancho, né? Estamos na educação. Convido nesse momento a representante do secretário municipal de educação, Joel Cruz, que não pôde estar aqui, mas a professora diretora, né, da educação básica do município, professora Regiane, está aqui presente, prestigiando o nosso evento, e irá agora falar um pouquinho, né, da importância desse trabalho, professora, para toda a educação, de forma geral. Boa tarde. Boa tarde. Em nome do secretário municipal de educação, senhor Joel da Cruz, eu saúdo a todos os presentes, a todos que estão assistindo também através da plataforma da Arquimo. Eu me chamo Regiane Ferreira de Oliveira, estou como diretora da educação básica da área rural. E quando se fala da área rural,
a gente se fala de diversidade, né? A gente se fala de um povo que luta, que batalha para adquirir uma educação de qualidade, pais que procuram o melhor para o seu filho, né? Nós temos escolas excelentes no campo, né? Mas muitas vezes a gente não trabalha para trazer o nosso povo para esse mundão aqui, que é nos grandes centros urbanos. Sim. Né? E hoje aqui é com muito prazer que eu vim prestigiar este evento, conhecer ainda mais e ficar mais rica de cultura, né? Porque falar da educação quilombola, eu já venho nessa luta, acompanhando há muito tempo, né, trabalhando juntamente com essa parceria, e dizer que a nossa diretoria ela tá bem servida com as duas, tanto com a professora Elielma, com a professora Andresa, que representou muito bem, né, a sessão quilombola, e todo o tempo levando muito aprendizado para nós. E este livro é uma obra riquíssima. Eu estava ali prestigiando, prestigiando, vendo assim como é importante, né, para nós esse lançamento, principalmente vindo também, não conheço a Patrícia, né? Luciana? Luciana, né? Desculpa, mas ela é a antropóloga, né? Junto com a Elielma, né? Que esse livro veio aqui para somar para a nossa educação. Hoje nós temos uma fonte, né, para apresentar para os nossos professores, não só para as escolas urbanas, mas até para nossas escolas rurais, porque nós não conhecemos. Nós falamos, mas aí, como a professora Andresa falou, o projeto só é apresentado 20 de novembro. E hoje, a Lei 10.639, ela já traz no seu currículo para nós estarmos trabalhando nas nossas escolas, através de projetos, né? E só que, às vezes, a gente procura uma fonte e não encontra, né? Aí, de que forma apresentar? E hoje nós temos essa fonte de pesquisa. Super importante. E ressaltando, fazendo uma pequena observação, que infelizmente essa fonte a gente não encontra essa fonte por conta do racismo, né? Por quê? Porque nós crescemos, como elas falaram, tendo acesso a livros que vêm de cima para baixo, né? Com a versão europeia, né? Da branquitude ali de forma... E aí, contando uma história onde, infelizmente, só coloca o negro como um sujeito inferior aos demais. Mas, em momento algum, a gente aprendia naqueles livros que o negro, eles foram escravizados, mas eles foram retirados dos seus países, onde eles eram reis, onde eles tinham uma riquíssima cultura, né? Tinham seus saberes. E aí vieram para cá, introduziram, de certa forma, essa cultura ao povo brasileiro, né? E aí ficou essa diversidade, essa miscigenação que dizem que existe, enfim. E hoje, como você falou, hoje nós temos essa fonte, que daí a importância do movimento social, né? Que ele está aqui hoje como movimento social no lançamento desse livro. Então, a importância do movimento social na construção da sociedade é muito importante, né? Que já é o contrário, que era para ser de cima para baixo, ou então juntos, aí já é de baixo para cima, mas graças a Deus que está sendo construído, está tendo o apoio, né? Eu acredito que das esferas, né, de poder, e a gente espera que se tenha, né, esse apoio futuramente, porque isso daí é uma pequena amostra, mas que ele serve, né, de incentivo, né, principalmente para os gestores que estão lá nas suas funções, estão gerindo lá as suas secretarias, suas pastas, de darem importância para essas questões, né? De apoiarem essas ideias, né? de criar essas estratégias para favorecer, para fortalecer
o trabalho da educação quilombola, né? Que é como elas já falaram, que infelizmente necessita de mais fontes, necessita, né, desses trabalhos para que o professor seja também conhecedor disso. Porque como é que eu vou repassar para uma criança se eu não sei? Né? Ou eu vou contar uma história que já foi contada por terceiros, que só distorce a realidade, né? A realidade e também inferioriza, né? Desconstrói a essência do negro. Então, é justamente isso. Esse trabalho a gente vê com uma outra ótica nesse sentido também, né? De dizer, olha, nós, movimento social, nós temos o nosso papel. Está aqui o nosso papel, nós vamos mostrar um pouco aqui, através desse trabalho, com essas ideias maravilhosas. E esperar também da gestão, né, do prefeito, esperar dos secretários, né, principalmente da educação nesse sentido, esse apoio, né, esse incentivo, né, a esse tipo de trabalho que é valiosíssimo. Sim, eu só deixo aqui que vocês podem contar comigo aqui enquanto diretora da Educação Básica da Área Rural, tá? Que eu tenho o privilégio de, junto com vocês, estar levando esse livro, essa obra, levando essa cultura, essa diversidade às escolas, Muito né? bom. Nós já tivemos na nossa palestra passada, no qual a professora Elielma palestrou muito bem, a 10.639, o Paulo indígena, 11.645, porque eu gosto, se é para a gente trabalhar junto, é juntos. Verdade. Não é um para um lado e outro para o outro, né? Nós estamos juntos, e professora Elielma e demais, né, que estão nessa luta social, nesse movimento social, podem contar conosco, com toda essa diretoria, com a gestão da CEMED, né, hoje representada pelo senhor Joel, e a gente conta aí também com o nosso secretário de Cultura, para levar ainda mais a nossa obra além, mostrar essa cultura riquíssima, que aqui eu estou vendo tanta coisa bonita para ser mostrada e para ser contada aos nossos alunos. Parabéns a vocês, né, que estão aqui nesse momento, muito bem representando aqui o movimento social. Obrigada. Obrigada, a gente agradece pela participação, pela presença de todos, e contamos com o apoio que a gente vem contando sempre da Diretoria da Educação Básica da Zona Rural. Muito obrigada, professora. Obrigada. Professora Catarine, a professora Catarine também aqui presente, né, que estava representando todos os professores, né, das comunidades, professora Creusarina, representando a professora Najara, todos os professores de lá das nossas comunidades que estão lá nessa labuta diária, né, esse ano de uma forma diferente por conta da pandemia, mas assim mesmo não medem esforços, né, professora Elielma, para trabalhar a aprendizagem dessas crianças. Também aqui fazer uma menção ao senhor Manuel Lucivaldo, que não pôde vir por questões de doença, né, Elião? De trabalho, né? Ele estava em sessão, mas também é o coordenador administrativo, é uma participação importante hoje aqui, mas foi representado pela Elielma, da CRQAT, e também, né, um vereador quilombola que representa a pasta da educação, né, dentro da Câmara Municipal. É um dos que luta pela melhoria, né, certamente, da educação quilombola no nosso município. Tenho certeza que essa é uma das grandes, dos grandes feitos do Manuel. Também o Wellington Pantoja, né, secretário municipal de Cultura, não pôde participar. Deixamos aqui também nosso convite para que ele possa vir em outro momento conhecer, né, essa obra e ver de que forma mais tarde ele pode estar ajustando, de repente, umas ações ou estratégias para trabalhar nas comunidades. Isso mesmo. Bom, já mencionei todo mundo, já... Opa!
Já mencionei os assessores da CRQAT, eu não sei todos os nomes. Rogério também, que é o conselheiro é o presidente, né, do conselho da Arkimo, que é um dos nossos amigos aqui da Arkimo, que está aqui. Daqui a pouco ele vai ler aqui uma história aqui que ele escolheu, é a Ilha das Garças. Bom, por certo, a literatura é um instrumento importante para a construção de importantes obras de afirmação cultural. Então, nesse momento, eu convido a Claudinete Collet, que escolheu uma lenda, uma história, né, de um comunitário, que ela vai explicar melhor, para fazer um pequeno aperitivo, né, que tem várias histórias. Para você conhecer, você tem que procurar aqui a sede da Arkimo para acessar, né, ter acesso a esses livros. Certamente será bem recebido, acolhido. Janet. Vamos lá, né? Então, conta a lenda. Ela não vai nem ler, né? Eu não sou muito boa de contar história, não, mas eu vou tentar retransmitir aqui a história que aconteceu, essa lenda lá. É uma lenda, né? Lá no Alto Trombetas. Então, conta a lenda que lá na comunidade do Abuí, lá no Rio Trombetas, no alto do Rio Trombetas, Abuí já é uma cidade que por si própria já tem muito encante, né? Tem muito encantado. Então, lá é uma área que é uma comunidade que está na área da reserva biológica, é onde tem o grande berçário das tartarugas. Então, na época de reprodução das tartarugas, né? Aquelas grandes, porrudas, como o pessoal fala por lá, elas vão para a praia para desovar. E tinha um fulano de tal chamado João Gringote, que ele só gostava de pegar mesmo aquelas tebas, aquelas porrudonas, e levava para casa. Então, quando foi um dia, o Mutum começou a cantar. João Gringote, tartaruga te leva. João Gringote, tartaruga te leva. João Gringote, tartaruga te leva. O Mutum é um pássaro grande que tem na mata, né? E aí a avó do João ouviu o Mutum com esse canto, ela... Opa! O que será que vai acontecer? Esse Mutum está querendo dar algum sinal. E foi dito e feito. O Mutum veio trazer um aviso para a velha que não era para o João ir para a praia pegar a tartaruga. E olha o que aconteceu. Ela disse, João, hoje tu não vai pegar a tartaruga lá na praia, lá no tabuleiro. Ele disse, não, vovó, mas eu vou pegar só uma para nós almoçar, jantar. A gente divide com os parentes e depois eu não vou mais. Ela disse, não, meu filho, não vai, que eu tive um aviso do Mutum que não é para te ir para a praia. Aí, olha, o João teimou. Ele desobedeceu a avó dele, pulou no casquinho dele e foi embora lá para a praia do tabuleiro. Chegou lá, quando ele deu aquela ruma de tartaruga, e ele disse que tinha uma da cabeça meia vermelha, o olho dela meio que brilhava assim. Então já era o mardito do encantado, que se ele talvez pulasse numa outra, ele não seria levado. Aí ele foi justo nessa tartaruga grande, do olho da cabeça meia vermelha, o olho brilhoso, e correu lá e foi pegar ela. Na hora que ele levou a mão para segurar a mão dele, grudou. Aí ele levou a outra mão também grudou. Aí ele meteu o pezão lá para apoiar, para puxar a mão, o pé grudou. Aí só faltava já um pé, ele levou, o outro grudou. E ela cunhou no rumo do rio com ele. Aí foi, entrou dentro d'água e foi sumindo. Aí disso de longe, o primo dele viu. Só já uma mãozinha dele acenando. Pô. Foi embora, João Gringote. Aí quando ele chegou lá, voltou e contou para a velha, para a avó dele. Ela disse, eu sabia. Ele desobedeceu. Foi brincar com a mãe natureza, encantado lá da praia do tabuleiro, levou o João Gringote. Então, essa é mais uma das histórias que nossos pais, nossos avós contavam para nós, né? E serve até de lição de que a gente tem um berçário de tartaruga que
Não é para ir pegar, senão vai embora igual João Gringote. Sim. Aí a importância, né, de utilizar essas lendas, né, como instrumento para conservação, Com certeza. né? Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Foi muito legal ouvir, né, essa história dessa forma. Olha, tá aí, Elielma, a Claudinete como contadora de história, né? Bem legal. Cadê o próximo? É o seu Gerson? Olha, seu Gerson, arrepia aí nessa contação de história. Tem que passar essa... Rogério, né? Então, seu Rogério, convido o Rogério Pereira, que é o conselho, faz parte do conselho aqui da diretoria da Arkmo, presidente, né, da Copa Flora, é o homem aqui da caneta, é o homem da caneta verde. Qual é a história? A história, essa eu vou ler porque eu achei muito interessante. Essa eu não sabia. E eu Poxa. vou contar agora, lendo. Sim. A corrente que arrastava, né? Ela é lá de Cachoeira Porteira. Neuciane da Silva Adão é que conta, né? Ela conta que ela estava... era uma vez, né? A gente morava lá no rabo do mato, do Camaleão, onde é a casa dela. Tinha no mato um rabo de camaleão, e que era espinhoso e que tem um monte de folhinhas. A gente dormia numa casinha de barro, que nossa primeira casa de barro, que era a primeira casa de barro, né? E, de repente, o pai dela saiu para ir para o Castanhal e eles ficaram lá na casa, né? E quando foi à noite, eles começaram aquilo a fazer blá, 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 e arrastava. Tchá, tchá, tchá. E aí eles escutaram, começaram a olhar as brechinhas lá, olhavam e não viam nada. Quando foi pela manhã, eles acordaram, né, e foram olhar. Lá aparecia, olha o tamanho do pé e o rastro da corrente. Não sabia o que era, só sabia que aquele bicho estava para assombrar eles. Toda vez aparecia para eles, lá em Cachoeira Porteira. É a história lá de Cachoeira Porteira, da corrente que arrastava. Ah, muito bem. Muito obrigada, Rogério. Vamos treinar aí. Elielma vai contar agora, né? Elielma também vai contar dela. Atenção, tio Paru, essa é exclusiva para o senhor. A história que eu vou contar é da Ilha das Garças, narrada pela Dona Maria de Nazaré Valério dos Santos, lá da comunidade Último Quilombo. Essa história, o pessoal fala que essa ilha veio de Faro, de Terra Santa. O meu genro é dessas paragens. A avó dele conhece muitas paragens igual essas. Que ela já é uma mulher idosa. Ela disse que fazia uma festa nessa ilha, que era muito grande. Aqui ela ficou pequena, mas ela era muito das grandes. Diz ela que estava fazendo uma festa lá, quando achou de uma mulher ganhar filho lá, na saída da festa. Mas quando o pessoal deu fé, a ilha sentou com tudo. Meu Deus. O pessoal, para não descer tudo, ficou só uma para contar a história. Uma mocinha espiou e se jogou. E ainda pegou um pedaço da terra grande. Oh. Então ela ficou perdida. Pediu socorro que ajudasse a ela. Que a ilha tinha sentado com todo o pessoal. E foi música, tudo para o fundo. Que era a festa, né? Então foi a música e tudo para o fundo. Tocando. E essa ilha existe lá no fundo agora. E só aparece quando seca. Não sai de fora. É só a árvore e uma praia grande. Fazem chocadeira nela. Até pescada eu ouvi
roncar embaixo dela. Eu cismo que ela seja assim, uma casa. Ela não é de segurança, essa ilha. Então, essa é uma das histórias contadas e qual o povo tem o respeito e acredita, né? Não, nem todo mundo vai lá a qualquer hora, de qualquer jeito. Se está menstruada, a mulher não vai. Então, quando alguém vai, mas vai meio com medo dela sentar também com o povo. Então, essas são as histórias que os nossos avós contavam e a gente acredita até hoje, né? Obrigada. Olha que legal, parabéns. Por isso que eu escolhi essa lenda, para trabalhar a questão da educação ambiental, a conservação, né? Por conta desse mito, né? E desse receio que as pessoas têm até hoje sobre essa ilha. Olha aí, meu amigo Douglas Sena, né? Aquele alô todo especial que ele tá acompanhando, né, a live aí em Óbidos. Muito bem. Obrigada, Douglas. Espero que o pessoal de Óbidos aí, que também tem um quilombo, né, bem ativo e produtivo. Tamo juntos. Também um alô todo especial para minha orientadora, né, do meu TCC, professora Elda Carvalho, que ela ficou de acompanhar por conta dessa ilha aí, da lenda da ilha, Ilhéu. Ela tá bem famosa, a Ilha das Garças. Um alô especial também pro pessoal lá do Jauari, que também ficaram de acompanhar a live. Enfim, todas as nossas comunidades quilombolas. Agora vem ele, né? O homem do dinheiro. O homem que mexe com dinheiro aqui da Arquimo. O nosso coordenador financeiro, o seu Gerson. Não é o Gerson Pérez, é o seu Gerson Oliveira. Bora lá, seu Gerson. Conte a sua história. Ele vem que nem a Claudinete. Ele vai contar com aquela veracidade, dar toda aquela entonação. Vai ser contratado, Eliel. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente, muitas vezes, tem muitas pessoas que não acreditam que certas coisas dessa natureza que a gente conta em certas histórias, porque eles ainda não conviveram com a tal situação. Nós temos, dentro do nosso território, temos história nesse livro aí, que eu já vi, da Josefa. Isso é uma história que vem lá das nossas raízes, que contavam que essa tal Josefa existia, morava no Puraqué, aí, uns certos tempos, ela começou a sair do meio da aldeia para ir dar uma caçada. Até que chegou um dia que foi e não voltou mais. Mas tem muitas pessoas que dizem que não acreditam, ainda dizem, isso é budida, porque ainda não conviveram com aquele tal acontecimento. Também temos histórias que é real, na Cachoeira da Pancada. Logo próximo temos um cidadão lá, o local é de respeito. Tem muitos que não acreditam porque ainda não viram. Mas conte só um pedacinho dessa, pai. Não, a gente não pode abrir todas as portas para não ensinar as entradas isso aí. Então são coisas que hoje o que é que dá de se ver? A nossa escola, ela ensina o nosso aluno, nossos, como dizia o Notinho, nossos pretinhos, eles só ensinam a história que vem lá dos brancos. Enquanto a nossa própria história, hoje eu digo, o professor Elielma está aqui, presente, da nossa mesma raça. Hoje eu acredito que os nossos educadores, tanto faz ser quilombola quanto aqui de dentro da sede do município, ele está com o material na mão para passar para o nosso quilombola que se destaca de lá da nossa comunidade para vir estudar aqui, concluir os seus estudos aqui em Oriximiná. Então isso é uma ferramenta. Já não é mais dar a linha e o anzol, já é dar o peixe só para ele fazer, tratar e comer.
Então, isso é muito importante e gratificante. Valeu a pena o esforço da professora Luciana, que eu ainda tive a oportunidade de estar junto com ela lá no Arirambo, quando ela estava fazendo esse trabalho. E hoje está aqui. Não ficou só no papel lá, porque ela foi lá só querer pegar informações para concluir a sua faculdade lá. Está trazendo de volta aqui para dentro da nossa comunidade o próprio saber que está lá dentro. E muitas vezes não é reconhecido por quê? Não tem essa busca, não fizeram essa busca e hoje está aqui. Só falta agora é colocar em prática. O caminho já está, a estrada está pronta, só é agora seguir. Obrigado. Muito bem, seu Gerson. Ele fez logo isso. Ele fez logo um relato, né, de várias histórias, né, seus significados, né, essa relação, né, do homem natureza, do quilombola, né, com a natureza. Então isso tudo faz parte, né, desse grande cenário de valorização, enfim. Eu convido o senhor Rogério, que é o assessor da CRQAT, que vem acompanhando esse trabalho, né, e os demais colegas dele, mas para o Elias também, né, que está aqui prestigiando, né? Falar em nome de todos, né, já representando todos, que vem acompanhando, né, também esse trabalho, né, e enfim, tem uma outra ótica, mas também com foco nesse nosso objetivo, nessa visão que a gente tem e está tentando realizar, levar, expandir para o mundo, né, esse nosso objetivo da valorização cultural. Então, Rogério. Bem, boa tarde a todos e a todas, né, os presentes e os que estão nos assistindo, né. Primeiro dizer que é uma honra participar do lançamento, né, dessa publicação que traz para as páginas, para as folhas de papel, o que os comunitários dos quilombos aqui de Oriximiná já transmitem de geração em geração há muitos anos, né? Como disse a professora Elielma e outros que tiveram aqui presentes, né, isso é mais um instrumento de implantação da Lei 10.639, né? Todos nós sabemos que o material didático nacional ele é, digamos, empurrado de Brasília para os municípios, né, sem considerar as realidades locais, né? Então, esse é um trabalho que, com certeza, vai fortalecer institucionalmente as comunidades quilombolas. É um instrumento também para ser usado na educação quilombola, mas não só na educação quilombola, né? Para além da educação quilombola também, né? E é muito importante, é o resultado do trabalho coletivo, né? Das associações, da Arquimo, da parceria que a Arquimo e as demais associações de territórios fazem com instituições, com parceiros, com entidades, com pessoas, né? É um trabalho coletivo, né? Obrigado pelo convite, por estar aqui presente, né? Acho que falei em nome de todos os meus colegas aqui presentes, Elias, Flávia, Fábio, que Bruno, estão representando a equipe da CRQAT, né? A Associação das Comunidades Remanescentes Quilombo do Alto Trombetas 2, né? Mas também me sinto próximo de todas as comunidades aqui do território de Oriximiná, já conheço quase todas, há alguns anos já que transito por aqui. Agradeço e espero que esse seja o primeiro de muitos, né, que possam vir por aí. Parabéns a todos que participaram. Muito bem, muito obrigada. Rogério? O Elias, né? Bem, o povo está pedindo, né, seu Elias? Fazer o quê? O senhor vai ter que falar. Boa noite. Eu me sinto aí representado na fala do Rogério e só quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, especialmente com as mulheres das comunidades quilombolas, né, do município de Oriximiná, e por esse esforço da professora Luciana, que é antropóloga,
né, e que consegue aí juntar os saberes da academia com os saberes das comunidades, e dessa forma eu tenho certeza que em breve, ali na coordenação da educação quilombola do município, não só lá, mas nós teremos oficinas de capacitação para os professores, para que esse livro, eu sou um amante da literatura, para que ele possa ser usado não só na literatura, mas também na geografia, no ensino de ciências, de matemática. Tem material aí riquíssimo, como já falaram os que me antecederam. E nós temos mulheres valorosas hoje no mundo, escrevendo, filosofando, como a Chimamanda Ngozi e outras, e sendo premiadas. E eu tenho certeza que esse livro ele merece um prêmio, porque a partir dele, se nós já tínhamos orgulho dos nossos quilombos aqui, nós passaremos a ter muito mais. Por quê? Porque não é, como já disseram os que me antecederam, não é um livro para ser lido em função do Dia da Consciência Negra, etc. Não é um livro de evento, é um livro que valoriza muito o município e diz assim: nós somos a maioria, a população negra do nosso país, os povos que vieram para cá são a maioria, e nós temos agora que mostrar a nossa cara. E é isso que nós estamos mostrando, é uma interação desses povos com a nossa região, e aí terminou nessa coisa belíssima, que eu tenho certeza que tem que ser exportada, tem que correr Brasil afora. A gente tem que fazer o caminho inverso que o Rogério frisou. Antes eles mandavam de Brasília para cá. Agora a gente quer mandar daqui, dos quilombos, de todas as comunidades quilombolas daqui de Oriximiná, para Brasília e para o mundo. É essa a pretensão que nós temos que ter. Nós temos uma história belíssima, a nossa relação com o meio ambiente, com toda a Amazônia. Nós colocamos o nosso olhar, o olhar dos pretos e pretas aqui, das comunidades quilombolas, desses rios, lagos e florestas maravilhosos. Só que agora vistos por nós, com as nossas histórias. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos, e principalmente por frisar, a importância do saber científico com o saber tradicional. Então, com os saberes tradicionais, E aí, junto, a gente faz ciência, juntos a gente valoriza a pesquisa, valoriza a universidade. Isso é muito importante, O papel da universidade no nosso meio, enfim. Agradecer a presença e a participação de todos os parceiros envolvidos, mandar um alô especial também ao assessor de comunicação da MRN, meu amigo Yuri, que está acompanhando a live, os parceiros envolvidos, e a toda a comunidade em geral, e em especial, claro, as comunidades do Alto Trombetas, da área da ACR-QAT. Muito obrigada. Se cuidem, nós estamos aqui, mas estamos todos também sob as medidas de segurança, obedecendo todas as regras, e se Deus quiser estaremos em breve em loco, fazendo exposição direta nas escolas, Ilhama, levando para todas as comunidades. Então fica aqui todo o nosso agradecimento de coração em nome de todas e todos dos nossos quilombos. Muito obrigada. Até logo.